Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente no texto de Romanos. O texto que eu li no começo do culto foi o texto que eu encerrei no domingo, e eu gostaria de agora continuar com os irmãos. Meus irmãos, o texto de Romanos, em especial aí, o capítulo 8, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Nós lemos basicamente o versículo 36 até o 39. E nós estamos falando nós começamos lendo o texto, logo no começo do culto, do último culto, eu li o texto que fala da conversão do apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E nós lemos a respeito da forma que Deus salvou Saulo, né? Ali o nome dele ainda era Saulo, e ao ler aquela palavra, o Senhor disse a Ananias que o Saulo, que ele estava questionando a salvação, era um vaso escolhido para levar o nome do Senhor aos gentios, mas em especial o Senhor Deus estava ministrando, falando que tinha escolhido Paulo e iria mostrar a ele o quanto ele deveria padecer pelo nome do Senhor. Esse texto é um texto bastante expressivo, porque ele traz um assunto muito sério, né? Que é o sofrimento pelo nome do Senhor. Nós, nesse tempo, nós somos convidados a saber, na Escritura, o que é sofrer pelo nome do Senhor. E, observando isso, nós lemos o texto de 2 Coríntios, logo em seguida. Nós lemos 2 Coríntios, no capítulo 11, né? Onde, especificamente aí, nós lemos a lista do que Paulo passou, né? Pelo nome de Cristo. Ele, no verso 23, fala alguma coisa. Ele diz, no verso 23, que ele sofreu muitos açoites, prisões e perigos de morte muitas vezes. E aí o verso 24, estou só recapitulando, aí nós vamos ler Romanos. Ele sofreu 5 vezes, ele recebeu dos judeus uma quarentena de açoites. 3 vezes ele foi açoitado com varas. 1 vez foi apedrejado. 3 vezes sofreu naufrágio. 1 noite e 1 dia passou no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, nas viagens, né? Em perigos entre patrícios, ou seja, em perigo entre estrangeiros, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Note que esse assunto é levantado por ele. Ele enfrentou, inclusive, falsos irmãos, companhia de falsos irmãos. E nós estamos lendo, na verdade, quando eu li no domingo na pregação, foi o texto principal, nós estamos lendo que para alcançar o alvo, ele teve que suportar todas as barreiras. No verso 27, continua, eu estou lendo só para recapitular, 2 Coríntios, capítulo 11, eu estou lendo agora o verso 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Para você entender melhor aqui o propósito de Paulo, basta ler o texto de Atos 20 e o capítulo 21 também. Você vai perceber que ele declara lá que ele não tinha nada por precioso
não tinha absolutamente nada em sua própria vida preciosa, a não ser o cumprir a carreira. Cumprir a carreira aí significa como uma pessoa que largou e que tem o alvo de chegar até o fim na chegada, como se fosse uma corrida. E esse cumprir a carreira, ele declara lá: eu não tenho nada que seja precioso, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor, de dar testemunho do Senhor Jesus. E ele havia acabado de ouvir que seria preso, que ele iria para Jerusalém, seria preso e sua vida estava em risco. E ele então declara que ele não tinha nada por precioso, contanto que cumprisse o propósito de Deus. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante daquilo que devemos sofrer. Qual é o alvo que nós temos? Cumprir a carreira. Qual é a carreira de todo crente? Seguir a Cristo. Seja na tempestade, seja na bonança, seguir a Cristo. Na bonança você pode dizer até que é fácil, né? Mas na bonança alguns esquecem de Deus. Há quem se torne até altivo, porque está muito bem, obrigado. E já não precisa mais de oração, não precisa de dedicação, não precisa buscar, não precisa ouvir conselhos, porque está muito bem. Então, da mesma forma, nós precisamos tomar cuidado também nos momentos da bonança e estarmos em Cristo. Então, quando nós lemos sobre Paulo, que Paulo ele tinha um alvo, cumprir a vontade de Deus. E para cumprir a vontade de Deus, muitas vezes o Senhor orientava que ele deveria ir para uma cidade, ele teria que ir e como? De barco, e aí vem os momentos em que ele teve o naufrágio. Atos dos Apóstolos mostra um dos momentos, um desses naufrágios que ele passou. Atos dos Apóstolos também mostra o momento que ele foi apedrejado e, estando meio morto, pensaram na verdade que ele estava morto, e o arrastaram para fora da cidade, e aí alguns irmãos se aproximaram dele, cuidaram dele. Ele se levanta e entra em outra cidade e continua pregando o Evangelho. O que faz um homem fazer isso? Ele tinha um chamado, pregar o Evangelho. Então, nós precisamos claramente, irmãos, de identificar o chamado que temos. Pessoas que vêm para Cristo, mas não têm identificada a caminhada que se propõe em Cristo, são pessoas vulneráveis a qualquer vento. Qual é o alvo que Deus estabeleceu para você? Talvez você ouviu que você, nesse momento agora, você deve orar por alguém especificamente da sua família. Então, nesse chamado, essa ordem específica agora que você está recebendo, nada pode impedir você, nada pode impedir. Vamos supor que Deus tem colocado no seu coração que você vai ajudar alguém especificamente. De alguma forma, Deus já falou até para você como você vai fazer. Quando você começar a fazer e vier as dificuldades, você vai ter que passar por elas. Por quê? Porque você tem um alvo. Eu quero relembrar aqui o princípio. Nós estamos mostrando na Escritura que para servir a Deus, você terá que se mover. Você terá que agir. E nessa atitude vai vir as dificuldades, vai vir as barreiras. E você terá que transpassá-las, pular por cima delas, terá que romper com elas, quebrá-las, mas você terá que ir até o fim. E aqui, irmãos, nós estamos buscando a libertação da falsa espiritualidade. Qual é a falsa espiritualidade? Eu estou enfrentando dificuldade, então Deus não está comigo. É uma delas. E os homens de Deus na Bíblia que enfrentaram dificuldade? Deus não estava com eles? O que é que o Senhor Deus estava fazendo quando disse para Moisés, vai até Faraó? Lembra que nós mostramos aqui? Ele disse, vai até Faraó, ele não disse como.
Ele não entrou em detalhes, você pega um ônibus, você vai pegar um camelo, você vai de jegue. Não, ele disse, ele só estabeleceu. Como eu vou chegar até lá, o Senhor Deus, é claro, Ele vai ser comigo e vai abençoar, porém, demandou esforço de Moisés. Então, na nossa vida cristã, nós precisamos injetar essa realidade espiritual. Não existe nada que Deus mandou, aliás, todas as coisas, melhor dizendo, tudo que Deus ordenou sobre alguém, demandou a pessoa ter estrutura para poder levar adiante. Então, em que se resume a vida cristã no nosso tempo para algumas pessoas? Para algumas pessoas se resume em ir ao culto, e aí eu estou falando de uma forma geral, né, irmãos? Não sei se você já percebeu, mas nós podemos encontrar pessoas que vão ao culto para receber a bênção, quando na realidade ir ao culto é parte do que eu faço na minha vida. Eu passo o dia todo na presença de Deus, eu tenho minha vida de oração, faço minha devocional, tenho um propósito de glorificar a Deus com a minha família, no meu trabalho, na minha vida. Eu tenho plena convicção de que Deus está comigo aqui agora. Você está andando na rua, Deus está com você. Deus está contemplando você. Você vem para o culto, é parte dessa comunhão. Quando que está errado? Quando você não tem comunhão nenhuma, você não tem compromisso nenhum, você não busca a Deus, mas você entende que vindo ao culto e ouvindo a palavra, recebendo a oração do pastor, você vai ser abençoado. Você está errado, completamente errado. Então, citamos aqui, por exemplo, passagens bíblicas como quando Deus conduz Jesus para o deserto, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E para quê? Para ser tentado pelo diabo. Isso se acontece hoje na vida de um crente, tem um propósito na sua vida, mas você vai enfrentar aqui o diabo 40 dias. A pessoa vai dizer, rapaz, eu ouvi o capeta, agora o diabo falou comigo. Porque eu cresci ouvindo isso, né? Quanto mais se jejua, mais se vê a glória de Deus. Nem sempre, irmãos. Não é? Então, esse entendimento que eu estou orando, Deus vai agora abrir os céus. Dependendo, você vai ter muita dificuldade, e essa vida de oração e de jejum é para manter você na presença de Deus, não arrancar você disso. Não é? A pessoa, pastor, eu tenho uma boa intenção no meu coração. Meu irmão, você tem que ter o mover do Espírito Santo na sua vida. O entendimento da palavra e o mover do Espírito que leva você a praticar o que está escrito. Muito bem, então, depois de ver no texto de 1 Coríntios 11, que Deus cumpriu o que havia dito em Paulo, nós lemos Romanos, e aí agora sim, Romanos capítulo 8, versículo 31. Primeiro, antes de ler, eu quero relembrar você o propósito do texto de Romanos. O texto de Romanos é uma carta de Paulo escrita aos irmãos de Roma. Ele tinha muita vontade de ir para Roma, e o objetivo de ir a Roma era pedir o apoio financeiro dos irmãos de Roma, a igreja de Roma, para enviá-lo para a obra missionária para a Espanha. Paulo tinha o interesse de ser um missionário na Espanha especificamente. Eu estou citando Espanha, você vai encontrar o nome Espanha só na linguagem de hoje. Quando ele cita a região, na linguagem de hoje está escrito Espanha. Mas era outro nome na época, na tradução mais comum, as traduções mais antigas. Na linguagem mais comum das traduções anteriores à linguagem de hoje. Mas, basicamente, é o que hoje nós chamamos de Espanha. E ele sabia que os irmãos de Roma poderiam ajudá-lo, sustentando ele na obra missionária. Porém, ele tinha uma barreira. A igreja de Roma tinha ouvido falar muito mal de Paulo, que ele era uma pessoa que destruía a fé, que era contra Moisés e a lei, que ele era contrário ao entendimento da adoração estabelecida.
Você sabe que a igreja cristã no primeiro século tinha um conflito que era uma dificuldade de compreender em que parte do Antigo Testamento acabou e o que agora deve ser. Como assim? Nós vamos continuar circuncidando ou não? A circuncisão era o ato de aliança do Antigo Testamento, promulgado desde de Abraão. Deus mandou Abraão circuncidar e a partir de Abraão toda a sua descendência. Na lei só foi normatizada com a lei. Então, os judeus tinham dificuldade de compreender que agora não precisava mais circuncidar os filhos, que era necessário agora somente a fé em Jesus, e que Jesus era a circuncisão. Veja bem, quando a circuncisão era feita, sangue era derramado. Sangue era derramado. Em Jesus, o seu sangue derramado é o ato da aliança. Todo aquele que crê que Jesus é o sacrifício de Deus. Lembra? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo aquele que crê que o sacrifício de Jesus é o elo de aliança, é o vínculo de aliança. Não é mais necessário a circuncisão. E, junto com a circuncisão, toda a obediência às questões da lei. Então, na igreja cristã do primeiro século, havia pessoas vivendo em Jesus, mas com traços da lei, ainda com traços da lei. Guardavam o sábado, guardavam os princípios da lei, como dei exemplo agora da circuncisão. E quando Paulo explica sobre Jesus e automaticamente revoga a circuncisão, que não é mais necessária, os boatos chegaram até Roma como Paulo, um destruidor da fé, um destruidor da lei, um homem contrário a Moisés. E todos nós sabemos que não é nada disso. Só que naquele tempo aqueles irmãos não sabiam. Então Paulo escreve o texto de Romanos, que é, graças a Deus por causa desse impasse, né? Porque por causa disso temos aí esse material todo, claro que tudo foi direcionado por Deus para ser, mas temos esse texto tão rico que precisa de muita dedicação para estudarmos todo ele. E é preciso, irmãos, por exemplo, tem um comentário sobre Romanos, eu já tenho um volume, que é mais de 20 volumes, volumes que eu digo são textos, um livro assim de 300 páginas em média, são precisos mais de 20 volumes, se eu não me engano são 19 ou 20, alguma coisa assim, para expor o texto todo. Inclusive eu pretendo comprar para mim um dia, eu já comprei um dos exemplares. Mas assim, eu quero dizer para você que nesse trecho especificamente agora, Paulo estará tratando sobre a salvação, que é algo que não se pode absolutamente perder. Nada revoga a salvação. Vamos entender um pouco sobre o que é a salvação. A salvação é o ato de Deus de nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Os irmãos já devem ter visto, por exemplo, numa praia, quando alguém, ainda que pela TV, você viu, por exemplo, alguém que foi salvo. Isso só é dito quando a pessoa é tirada da água. Quando a pessoa está se afogando, o que o pessoal diz? Rápido, corram, a pessoa está morrendo, está se afogando. Mas a boa notícia só é dada quando ela está em terra firme. Então, salvação, irmãos, é uma mudança geográfica espiritual. Agora também eu consegui, né? É uma mudança geográfica espiritual. Como assim? Você estava nas trevas, você agora está na luz. Você está na luz. Vamos observar isso um pouquinho. Eu sei, irmãos, que é muito material, mas se não terminar hoje, vai domingo de manhã, porque o nosso alvo é aprender a Escritura. Amém, queridos? Vamos abrir aí, antes, deixa marcadinho em Romanos, mas abra aí 1 João. Olha só, você sabe que
esse ambiente de estávamos em trevas e fomos transportados para a luz, ele também é chamado de o caminho, é a pessoa de Jesus, né? E aí o texto diz, o capítulo 1 João 1:5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Ok? Verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quem anda em Jesus, anda na luz como na luz ele está. Muito bem. Voltando aí para Romanos 8, versículo 31. Vamos ler então? Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos compreender aqui um pouquinho. Olha só. Quando a Bíblia está dizendo aqui, quando Paulo está dizendo essas palavras, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, mas sim o entregou por nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Veja bem, pense aqui naquilo que é, né? Na salvação, quem ordena sobre ela é o próprio Deus. Quem é o juiz que vai declarar o julgamento é o próprio Deus. E ele nos tirou da atitude de condenados, condenando o seu Filho com os nossos pecados. Quando Jesus recebe os nossos pecados sobre ele, a nossa condenação vem sobre ele, por isso que ele morreu. E quem foi que providenciou isso? Foi o próprio Deus. Por isso que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Deus castiga Jesus com os meus pecados, aliás, os meus pecados trazem o meu castigo, o castigo que eu merecia, e vem sobre ele. Jesus é o Cordeiro substitutivo. Ele é o sacrifício que foi feito substituindo a minha vida. Ele substitui a mim que merecia morrer, e sendo ele o sacrifício satisfatório, ele não era pecador, mas assumiu os meus pecados. Então, quando o Senhor Deus, mediante o crer nesse sacrifício, quando você creu em Jesus, ele libera você da sua sentença. Você estava morto, agora passa a ter vida. E você é liberado, você é livre agora. Mas não é livre para continuar pecando. Você é livre e o próprio Deus idealizou um plano para você vivê-lo, que é viver na semelhança do seu Filho. Quando você é absolvido dos seus pecados, é liberado da sentença, porque ele pagou o preço em seu lugar. Você não está livre agora para fazer o que bem entende, mas você é liberado para caminhar em novidade de vida. Esse é o fundamento de ser discípulo. Então, qual condenação existirá agora?
Nenhuma, irmãos, nenhuma. Voltando aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Significa, se Deus é por nós, dando o seu Filho para nos resgatar, o que será contra nós? Absolutamente, irmãos, nada, nada será contra nós. Porque aquilo que era contra nós, o próprio Deus resolveu. Aí o verso 33, quem fará qualquer acusação contra os escolhidos? Irmãos, as pessoas sempre terão alguma acusação contra nós, né? Porque nós somos medidos pela medida de cada entendimento. Talvez vir para a igreja seja um absurdo para muita gente. Sejamos, na visão de alguns, talvez nós somos, na visão de alguns, alienados, até loucos. Mas isso é aquilo que a pessoa entende, por isso ela nos acusa de algo. Talvez nós somos acusados de tantas coisas, até mesmo injustamente, aí de verdade, alguma aparente má conduta, um boato, uma fofoca. E mentira tem perna curta, né? Mas até a pessoa saber, você está ali talvez passando uma acusação. Essa acusação de nada afetará o que o Senhor fez na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Entenda bem, se agora o Senhor Deus fosse julgar as nações e dar vida eterna, definitiva, né, na glória para os salvos, as acusações dos homens em nada afetaria isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque Deus sabe o que é e o que não é. Não é? Ah, pastor, mas tem que se preocupar com o que os outros estão dizendo. Meu irmão, nem sempre o que as pessoas estão dizendo é verdade. E ainda que você vá lá e tente provar que você não fez determinada coisa, ainda assim alguém vai se levantar dizendo que você está errado. Mas isso que a pessoa está dizendo em nada vai afetar o que Deus fez. E aqui, irmãos, eu abri um parênteses aqui, tem um ponto importantíssimo. Por quê? Porque muita gente é afetada pelo que os outros pensam dela. Por tantas coisas sem sentido. Muita gente é afetada na sua conduta pelo que os outros pensam ou dizem sobre ela. É claro que se você errou com alguém, vá lá e conserte. Se você deu mau testemunho, dê bom testemunho a partir de agora, conserte com quem você deu mau testemunho, peça perdão, se você fez errado, conserte. Mas se você tem agido certo e mesmo assim é caluniado, né? Mesmo assim você é caluniado, meu irmão, se entregue a Deus, acredite numa coisa, Deus é Senhor para tomar nas mãos dele todas estas coisas e resolver em bom tempo. Muito bem. Você sabe que Paulo ele foi preso por 2 vezes. Na primeira era pelo Evangelho. Na segunda, ele entrou dentro de uma nova acusação que era de ter posto fogo em Roma. Ele foi somado ao grupo dos cristãos, porque a história da igreja diz que a culpa foi posta nos crentes. E isso, quando aconteceu, essa perseguição do primeiro século, os crentes foram acusados do que não fizeram. E morreram por isso. Pelo menos 10.000 foram crucificados por causa disso. Mas essas acusações em nada interferiam naquilo que Deus fez. E é o que Paulo está dizendo. O texto diz no verso 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que Paulo está dizendo é, a obra que Deus fez está feita, promulgada, estabelecida, e há do lado de Deus, à direita, um homem que pisou a terra, o Filho de Deus, nascido homem, e venceu a morte e o pecado, e entregou essa vitória a todo aquele que crê. A prova disso é que do lado de Deus está Jesus Cristo. Lá no céu tem um corpo humano que foi morto, ressuscitou, subiu ao céu e está à destra de Deus.
Quando o texto diz intercede por nós, ele é o elo, ele é aquele que pede pelas nossas vidas. Nós temos do lado de Deus a pessoa de Jesus como intercessor. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai colocar uma lista aqui. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele está fazendo uma pergunta. Será algumas destas coisas? Entenda bem aí, meu irmão. Você está angustiado pelo que você está passando. Isso afeta o que Deus fez, deixa de existir o que Deus fez. Jesus deixará de estar à destra do Pai porque você está angustiado? Não, 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 não. Não, não. Nenhuma situação na terra afeta o que Deus fez. Entenda bem, ó. Isso é importante dizer, né? Nós temos falado sempre, quando falamos desse assunto, sempre eu toco no assunto sobre os verdadeiros salvos. O que é um verdadeiro convertido? É uma pessoa que ouviu o Evangelho e recebeu o Espírito Santo. Ela ouviu o Evangelho, creu e naquele momento houve a salvação. Vamos rapidamente observar isso, logo mais à frente aí no texto de Romanos, no capítulo 10. Capítulo 10, logo aí no versículo 9. Vamos ler o verso 8 também, irmãos. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti. Todos estão comigo? Romanos 10, versículo 8. A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Observe aí o verso 10, vamos repetir? Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja bem, ó. Há dois atos aí, dois acontecimentos, aliás. Confessar com a boca e crer com o coração. Confessar com a boca é aquela oração que você fez. Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, a partir de hoje sou teu discípulo. Ou talvez você nem fez oração, mas você, ao ouvir o Evangelho, seus olhos se abriram e você viu os seus pecados. Lembra quando eu expliquei sobre isso? Que ainda que eu explique, é algo que só vivendo para poder entender. E as palavras não alcançam a realidade profunda do que é. Seus olhos se abriram e você viu Jesus. Quando eu digo viu Jesus, é o Evangelho veio sobre a sua mente e o seu coração. E os seus olhos se abriram, você viu Jesus. E você viu os seus pecados. Por quê? Porque quando os seus olhos contemplam Jesus, você tem acesso ao abismo que há entre você e ele, entre ele e você. Você olha para ele e você não vê absolutamente nada que você tem. Há uma distância enorme, uma distância enorme. Meus irmãos, eu não me esqueço, de um testemunho que eu ouvi de uma missionária muito usada por Deus, foi uma grande ganhadora de alma em vários países, já passou para a glória. E um dia uma pessoa lendo a Bíblia que ela lia, observou que a Bíblia tinha muitas marcas de água, como que tivesse chovido. E tinha muitas marcas de aquele papel fininho, fica com a marca de que molhou. Muitos textos, em toda ela. E aí ela foi perguntar para a missionária, a pessoa foi perguntar, por que é que ela não tinha tomado cuidado com a Bíblia e deixou molhar tantas vezes? Ah, meu Deus, hein, irmãos? Olha a cabeça do crente,
Não entendi aqui porque sua Bíblia está tão... Aí ela foi explicar, não, meu irmão, não é nada disso, apenas que eu estava lendo e de repente eu percebia como distante eu estava do que eu estava lendo. E aí as lágrimas vinham e eu ali mesmo me debruçava pedindo misericórdia, que o Senhor Deus me conduzisse para ser como Jesus é. Meus irmãos, só por Deus isso é possível. Hoje em dia a pessoa pega a Bíblia, a maioria, a maioria, lê, não entende, fica por isso mesmo. Aí eu já li tantas vezes, pastor, não entendo nada. Você era para estar apavorado com isso. Você era para estar assim, em crise, em lágrimas, porque é pela palavra que se tem a revelação do Pai. Pastor, não tenho nem vontade de abrir. Você era para estar apavorado, era para estar correndo na rua, gritando, socorro. É uma expressão bem forte que eu fiz agora, mas você está entendendo? Quantos estão entendendo? Meus irmãos, que prazer na palavra nós temos. Quando eu digo prazer, essa intimidade. Você lê lá que Jesus amou os discípulos até o fim. E não cai a ficha que você não ama ninguém. Não ama ninguém. Irmãos, a maior prova de alguém que é distante de Deus é alguém que tem dificuldade de perdoar. Porque a pessoa está em Cristo por causa do perdão e ela não quer dar perdão àquela outra pessoa. Essa pessoa não entendeu a fé. Se é você que está aqui hoje, peça a Deus misericórdia. Você que nos acompanha, peça a Deus misericórdia, porque você não entendeu a fé. Meu irmão, você estava em trevas, perdido, destruído, cansado, oprimido, e o Senhor tomou o fardo que estava sobre você. Você não tinha vestes, Ele colocou vestes. Você não tinha sandálias, Ele colocou. Você não tinha absolutamente nada que pudesse se alegrar, Ele te deu o nome dEle. Isso é para mexer com a nossa estrutura de tal forma que você pode ter dificuldade de amar alguém, mas nunca não perdoar. Pastor, eu tenho dificuldade de lidar com fulano, com Beltrano. Meus irmãos, isso aí está dentro da normalidade. Você vai ter dificuldade com um ou outro, mas no seu coração você ama essa pessoa. Pastor, eu tenho dificuldade, mas eu sou crente e eu já declarei o meu amor em Cristo por essa pessoa. Até me causa muitos problemas, mas em Cristo eu amo, como Cristo me amou. Meus irmãos, eu estou falando de um evangelho prático, onde você, na sua vida, você viu Jesus. E você, irmãos, o que mantém uma pessoa na fé? O que mantém? Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, do que eu vou falar agora. Hoje mesmo eu tive acesso a uma estatística de pastores, né? E pastores que há um índice muito grande, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, um índice grande de pastores que pensam em deixar o ministério. E os principais motivos é a igreja, ou as decepções com pessoas, ou a perseguição na igreja, decepção ministerial de não ver a igreja prosperar, ou a igreja, ao invés de crescer, definha. Tem lá 29%, aí para cada item desse tinha lá 29%, 29%, 29%. A maioria da estatística era envolvimento com esse tipo de coisa. E eu sei, irmãos, que eu já passei luta, já sofri, já tive momentos dificílimos no ministério. Mas só uma coisa é âncora na minha vida. Só uma. É a minha comunhão pessoal com Deus. É eu lembrar que eu vi Jesus e naquele dia eu vi que eu era pobre, cego e nu. E é nessa hora que acontece a conversão. É nessa hora. É nessa hora que a pessoa, ela fica apaixonada, no bom sentido dessa palavra, né?
ela fica apaixonada por Deus e ela fica constrangida ao ponto de só saber dizer: me perdoe, Senhor. Perdão, Pai. E ela então é recebida. Ela é recebida por Deus. Irmãos, o que mantém uma pessoa na fé é o entendimento de que ela não tinha nada e Deus deu tudo. Se você não tem essa experiência, meu irmão, até um cachorro sem dente vai ser um problema para você. Ah, me mordeu, não tem dente não, mas me mordeu. Tá rosnando para mim, pastor. A ouvida é difícil a minha. Né? Qualquer coisa vai ser alguma coisa. E aí, é claro, eu estou falando sobre ministério, mas talvez você pensou, né? Talvez é porque o status de estar liderando, isso é muito bom. Meu irmão, nada mantém uma pessoa na presença de Deus se não for Ele, o próprio Deus. E aí está inserido tudo, né? Palavra, o Espírito Santo, toda a doutrina, tudo, o próprio Deus. E na vida cristã, se você não tem essa experiência, busque em Deus misericórdia que o Senhor traga sobre a sua vida. E aí, irmãos, voltando para o texto de Romanos, capítulo 8, agora o versículo, mais uma vez, o versículo 35, eu já estou encerrando, nós vamos continuar domingo pela manhã, porque tem muito assunto aqui, e nós estamos agora, veja bem, irmãos, só um instantinho antes de ler, nós estamos abordando que para servir a Deus tem que ter esforço, não é isso? Você não vai conseguir ser um leitor da Bíblia genuíno, estudioso da palavra, se você não se esforçar. Você não vai conseguir ser uma pessoa de oração se você não se esforçar. E aí nós estamos agora fortalecendo isso, trazendo a doutrina da salvação, que ela foi dada a você, nada pode arrancar isso. Em outras palavras, tudo que está acontecendo ao seu redor, isso tudo envolve emoção, envolve bens materiais, mas nada disso pode afetar que seu nome está escrito no livro da vida. E isso tem que ser âncora na sua vida. Meu irmão, o dilúvio matou todo mundo, só salvou uma família, não foi? Choveu 40 dias e 40 noites, mas um dia acabou. Acabou, parou de chover. Então, se você estiver no primeiro dia de tempestade e você acha que você não vai resistir, lembre da Escritura Sagrada. Nunca houve um mal que durou tanto tempo. É só um momento. Nós estamos passando por uma fase, uma etapa, e isso individualmente. Você vai resistir. Saiba bem, Deus deu o Filho dele para pagar o preço pela sua vida. Quanto mais Ele não dará todas as coisas. Porém, irmãos, nós não sabemos que nós somos altivos, somos cabeça dura, somos avarentos, muitas vezes preconceituosos, fofoqueiros, ladrão, e mais um monte de coisa, nós não sabemos. Como assim não sabemos? Quantas vezes alguém chegou para você te dizendo algo sobre você que você não aceitou? Fala aí para mim, na sua história, quantas vezes? Os irmãos aí que já têm a graça do casamento, podem testemunhar muito mais. No casamento, muitas vezes a esposa está lá calada, se você pergunta assim, pode falar, fica à vontade. Ela tem um monte de coisa para falar, mas nem sempre o marido concorda. E às vezes lá na frente ele vai lembrar, meu Deus, né, que ela está certa, e agora, se eu disser para ela que ela estava certa, ela vai se encher de vontade de falar é mais. Né? Eu já ouvi essas histórias. Pastor, não posso dar corda não para essa mulher não, pastor, senão aí ela vai criar costume. Não faço isso não, rapaz. Se reconcilie com o propósito do casamento. Sua mulher não é sua inimiga.
ela é bênção do Senhor que Deus colocou do seu lado para te ajudar. Então, no curso Casados para Sempre, mulher radar, né? Ela percebe coisas que o homem não consegue perceber. E se o homem não está alinhado com a sua esposa, vai dar ruim esse negócio, vai dar problema. Então, nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, não confie em você, não confie. Pastor, pensar que não era para confiar nos outros, em mim eu confio. Você está perdido se você confiar em você, rapaz. Sai logo daí, pare com isso. Eu costumo dizer, eu adoto isso para a minha vida, e eu tenho alcançado muitos frutos bons, muitos frutos abençoados. Eu confio em todas as pessoas, até que elas me provem que eu não posso confiar nelas. Mas, inicialmente, eu confio em todo mundo. Eu confio que todo mundo é crente, confio que todo mundo é abençoado, confio que a pessoa está ali para me abençoar, para me ajudar. Confio. Deus sabe do meu coração que eu estou falando aqui para você. Estou falando diante de Deus. Agora, se no decorrer do tempo o testemunho dela está dizendo que eu não posso confiar, que eu não posso ter essa confiança toda, aí sim. Mas aí nós estamos falando de prudência, não ficar desconfiando. Eu nem conheço a pessoa, nem sei quem é, já estou desconfiando. Não, irmão, pare com isso. Você precisa de prudência. Quem guarda a sua vida do homem mau é Deus. Por isso que eu confio. Porque, irmãos, como é que eu vou ter bom relacionamento com todo mundo se eu ficar desconfiando? As pessoas até vão perceber se eu desconfio delas. E você, como crente, vai estar com um testemunho horrível. Então, entenda bem, pode ter 10 mil pessoas tentando me fazer o mal. Não é a minha percepção que vai livrar do mal que elas venham me fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem me livra do mal que alguém queira me fazer é Deus, é o Senhor. Eu posso tentar tomar cuidado, tentar medir, não, eu vou respirar fundo e vai dar certo. Eu vou falar só essas palavras certinho. Meu irmão, se Deus não for com você, não adianta. Quem guarda a sua vida é o Senhor. Então tem que orar pedindo para Deus abençoar quando sai na rua, quando vai fazer uma viagem. Meu irmão, quando você faz essa oração, você está reconhecendo que é Deus que guarda você. Então faz muito bem. Mas eu quero deixar claro que se você entender isso que eu estou falando, você vai ter paz no seu coração. Por isso que eu confio. Porque Deus me chamou para amar. E para amar você tem que olhar com um olhar de confiança, de firmeza, de fé. Olha, é assim, é desse jeito, que bom que você está aqui. Que bênção é o que Deus tem feito na sua vida. Venha para cá, você é meu irmão. É assim, meus irmãos. Então, nós aqui na terra, para fazer a vontade de Deus, vai ter barreira, vai ter dificuldade, e nós vamos passar todas elas firmes, porque a obra que foi feita, ela é definitiva, nada pode mover essa obra e destruí-la. E aí eu encerro lendo mais uma vez, como eu disse, o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele está fazendo uma pergunta, e ele responde com outra pergunta. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aqui, especificamente, Paulo está citando um texto do Antigo Testamento que foi proferido a respeito do que estava para acontecer com os crentes. Ser um cristão é estar no caminho em que você terá inimigos. Você será alvo do mal. Porém, meus irmãos, quem
intentará acusação contra os escolhidos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, se Deus é por nós, nos salvando e nos colocando na luz, quem será contra nós? Quem nos condenava justamente pelos nossos pecados era o próprio Deus, e Ele próprio proveu a saída da condenação. Não há condenação para nós. Isso significa que nós estamos em comunhão com Ele. E então nós vamos passar toda a situação e no final estaremos abençoados. E aí então ele declara: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por quem? Por aquele que nos amou. Por que está escrito aqui mais que vencedores? E aí nós vamos continuar isso domingo pela manhã, porque, como eu disse, tem muito material aqui e eu não quero avançar mais, eu quero orar com você. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Meu Pai, nós queremos pedir, Senhor, a transformação da nossa vida. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a crer conforme a Tua palavra. Oramos, Pai, pedindo que o Senhor transforme o nosso coração, retire de nós toda dureza. Tudo que há em nós precisa ser tirado, precisa ser corrigido. Senhor, corrige, Pai. Transforma, Senhor. Senhor, dai-nos entendimento de que o Senhor nos salvou e absolutamente nada pode arrancar essa salvação de nós. Tira de nós, Senhor, toda a fragilidade que os nossos pensamentos vazios, sem a Tua palavra, o fato de não termos ainda buscado suficientemente, os corações ainda que estão desnutridos espiritualmente, fracos. Senhor, estas pessoas, Teus filhos, que precisam perseverar e não têm força porque não foram devidamente ainda maturados por Ti. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor Deus esteja conduzindo, fortalecendo, e que a maturidade de saber que é só uma chuva, é só um período de aprendizado, que está doendo agora, mas no futuro vai ser um motivo de alegria. Meu Pai, eu Te peço, traz essa realidade para cada coração, que absolutamente, Senhor, cada um aqui entenda que se o Senhor não guardar, nada e ninguém pode promover a segurança. Meu Deus, nós sabemos que nós somos muitas vezes tão difíceis, Senhor. Somos muitas vezes pessoas tão complicadas porque temos dificuldade de reconhecer as nossas debilidades, nossas falhas. Senhor, livra-nos de nós mesmos, Pai. Livra-nos, Senhor, de pecar contra Ti, livra-nos, Senhor, desta dureza, e quebranta o nosso coração, nos conduz a pastos verdejantes, nos conduz a águas tranquilas, Senhor, e que a meditação da Tua palavra seja uma realidade viva, e que nós venhamos, Senhor, a ter um momento de profunda comunhão, aonde vemos a nossa realidade quando contemplamos o Senhor. Nós Te pedimos, Pai, nos faça, Senhor, um povo abençoado, que ama, que cuida bem, que ama o próximo como o Senhor nos amou. Nos abençoe, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor,